Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero dar as boas-vindas a mais um vídeo da coluna de História do Cristianismo e hoje nós vamos para a aula de número 5, as perseguições do Império Romano. Você sabe que os cristãos lá na antiguidade foram vítimas de perseguições patrocinadas pelo Império Romano e hoje esse é o assunto da nossa aula, vamos falar mais sobre isso. E é claro que é bastante importante que você se inscreva no canal, ative todas as notificações, porque as aulas anteriores estão disponíveis por aqui para você acompanhar, caso não tenha feito isso. E para você que quer aprofundar os seus conhecimentos em história do cristianismo, eu tenho essa dica aqui imperdível, que é o meu livro Entusiasmo e Poder, uma história do cristianismo. Nós estamos nesse ano de 2023, que faz 10 anos do seu lançamento, fazendo uma edição muito especial em e-book, que você pode adquirir e começar a ler agora mesmo. É só você clicar no QR Code, apontar o seu celular para o QR Code, que vai direto para a loja virtual. Se essa não for uma opção para você, é só ir aqui na descrição que tem um link que também te leva direto para a loja virtual, em que você pode adquirir o meu livro de História do Cristianismo. Aqui eu faço história antiga, medieval, moderna, contemporânea, começo com o nascimento de Jesus e vou até o ano de 2013, que foi quando eu fechei essa edição. Eu gosto muito porque ao final de cada capítulo nós temos curiosidades, dicas extras e nós temos também a lista dos líderes políticos e religiosos de cada época, como por exemplo essa aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando com você, além da linguagem acessível que aborda todos os principais e os mais importantes acontecimentos e personagens da história do cristianismo. Então, não perca tempo, adquira já o seu. Como você também pode ter acesso a um conteúdo exclusivo feito para membros do canal, com outras dicas de livros de história do cristianismo, de história do pensamento cristão, obras de cada uma das épocas e outros comentários adicionais. É só você se tornar membro do canal. Basta você escolher o café básico, é apenas R$ 7,99, que você já vai ter acesso a esse vídeo mensal. Se você quiser um plus aí no seu pacote, o café colonial é de R$ 14,99, dá direito a esse vídeo, mais ao material da EBD Online. E o pacote café completo, R$ 29,99, dá direito a tudo isso e mais o nosso curso livre de teologia. E assim você também ajuda o canal na sua manutenção e no seu crescimento. Bom, a nossa aula número 5 de História do Cristianismo, toda quinta-feira uma aula nova é liberada por aqui, fala sobre as perseguições do Império Romano. Você com certeza já ouviu alguma coisa a respeito disso. Se você gosta de se inteirar e de estudar mais a fundo a história, já deve ter lido alguma coisa a respeito, né? As perseguições do Império Romano, elas acontecem principalmente no século II, no século III. Aliás, uma dica para você não ficar boiando quando a gente fala de século, né? O século é sempre um numeral a mais do que o numeral do ano, né? Então, por exemplo, nós estamos no século 21, no ano 2000 e alguma coisa, né? Se fosse século 19, o ano seria 1800 e qualquer coisa. Se o século fosse o século 14, o ano é 1300 e alguma coisa, né? Então, quando eu falo século II, estou me referindo aos anos 101 até o ano 200. Quando eu falo século III, eu me refiro ao ano 201 até o ano 300 e assim por diante. Então, no primeiro século, que é do ano 0 até o ano 100, essas perseguições aconteceram de uma maneira muito pontual. Teve até uma perseguição em Jerusalém, que chegou, a gente falou em aulas passadas. Essa perseguição chegou a vitimar o Tiago, que era irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, que era, naquela ocasião, o grande patriarca
de Jerusalém, né? Teve a perseguição de Nero já no primeiro século, como também a do Domiciano, que eu vou falar já já um pouco mais sobre isso. Mas as grandes perseguições, as perseguições com maiores números de mortandade, com maior abrangência das perseguições, elas se deram no século II e no século III. Não é verdade aquela ideia fantasiosa que muitos têm de que naquela época bastava você ser cristão que já te matavam na hora. Não é verdade isso, né? Muitos cristãos sobreviviam não só anonimamente, mas muitos se sabiam quem eram cristãos, tinha atividades da igreja, embora limitadas, né? Embora com algumas problemáticas, mas tem uma série de argumentos por parte do Estado que, teoricamente, claro que não era justo, não era merecedor, mas na argumentação do Império justificaria, segundo o Império, é óbvio, essas perseguições, né? Algumas coisas assim muito estranhas que eles observavam do cristão naquela época, que fugia muito à cultura na qual o Império Romano estava também inserido, né? E isso fez com que o cristianismo começasse a ter cada vez mais problemas até o ano 313. O ano 313 é uma data-chave nesse processo todo, que foi quando o Constantino e o Licínio, né, o dono do Ocidente, o dono do Oriente, mais à frente a gente vai falar sobre isso, com detalhes, né? Eles assinam um acordo de paz entre eles, e um dos pontos desse acordo de paz era colocar fim às perseguições aos cristãos, e aí os cristãos passam a ter não só sossego, como uma condição muito privilegiada. Mas até aquela data a situação era bastante complicada, né? Até porque o cristianismo, durante muito tempo, só dialogava com as classes mais populares do império como um todo, o império que dominava quase que o mundo todo da época, o mundo conhecido daquela época. Então, o cristianismo era uma mensagem muito mais voltada para as classes menos favorecidas, as classes mais populares, o povo comum, do que para as elites, propriamente dito, que não tenha impedido de alguns representantes dessa elite econômica, política, intelectual, tenha se convertido ao cristianismo, principalmente depois da segunda metade do segundo século, a partir da conversão de Justino Mártir, que é outro nome bastante interessante, que a gente vai falar também com mais detalhes sobre esse personagem bem interessante, bem legal. Como a gente falou nas primeiras aulas, até o ano 70, o cristianismo era visto apenas como uma seita judaica. Era visto como pertencente à religião judaica e que apenas tinha um modo de enxergar a fé e de narrar a fé com mais especificidade do que outros segmentos do judaísmo, como os zelotes, né, como os essênios, né, e assim por diante. Não deixa de ter alguma razão essa compreensão do Império Romano, porque o primeiro cristianismo basicamente eram judeus que tinham acreditado na mensagem, nos feitos, nos ensinamentos de Jesus e, portanto, tinham se tornado seguidores dele. Mas eles não romperam com a sinagoga, com a Torá, não romperam com a religiosidade do judaísmo e, portanto, prosseguiram naquele segmento, o que vai ficar clara a separação no ano 70, por aqueles motivos que a gente já explicou, a invasão de Jerusalém, a deserção de muitos cristãos e praticamente a expulsão da sinagoga por parte desses cristãos que teriam deserdado. E para o Império Romano, a partir daquela data, ficou claro que judaísmo e cristianismo eram duas coisas diferentes, embora o cristianismo tenha tido origens no judaísmo, mas eram duas religiosidades diferentes uma da outra. Aí começa um problema, porque o judaísmo ele era uma religião lícita, uma religião oficial, né? Não oficial, não era oficial, mas era uma religião legalizada para ter funcionamento no império.
como o cristianismo passa a ser visto como uma religião independente, esse cristianismo não goza do mesmo privilégio que o judaísmo gozava, né? Então, o cristianismo passa imediatamente a ser visto como uma religio ilícita, ou seja, uma religião ilícita, sem legalidade de funcionamento. E isso faz com que o Estado volte o seu olhar para esse movimento que está acontecendo por parte desses cristãos. Tem até alguns textos da literatura antiga, né? Pedindo conselhos para como lidar com esses cristãos e coisas semelhantes. E pairava sobre esses primeiros cristãos uma série de acusações que eram acusações preconceituosas, acusações discriminatórias, mas que ajudaram a construir uma fama muito equivocada dos cristãos. Por exemplo, os cristãos eram considerados ateus, pessoas que não acreditavam em nenhuma divindade. Hoje em dia, isso ainda tem algum impacto, mas muito menos do que no passado. Menos ainda quando a gente volta lá para o primeiro, segundo século da era cristã, em que você tem um império romano que tem como religião oficial o paganismo, ou seja, o politeísmo. Há um panteão de deuses da cultura romana, como já havia na cultura grega, né? Os deuses da cultura grega foram romanizados. Inclusive, num determinado momento, o próprio imperador será visto como uma dessas divindades. Então, você imagina num contexto politeísta, em que se tem divindades à torta e à direito, né? Tem divindade cuidando da política, divindade do céu, divindade da colheita, divindade do fogo, divindade da família, etc, etc, etc. É muito estranho quando você vê um grupo de pessoas que não acreditam em nenhum Deus, sendo que há tantas opções para se crer, para se devotar. E outra coisa, não se entendiam, por exemplo, as secas, as cheias, as inundações, as catástrofes naturais como sendo fenômenos da natureza. Se entendia como sendo bênçãos ou castigos dos deuses de acordo com o andar da carruagem. Se os seres humanos faziam cultos, levavam oferendas e tal, os deuses ficavam bonzinhos e abençoava com uma boa colheita. Se os seres humanos viravam as costas para os deuses, pecavam e tal, os deuses puniam esses seres humanos com terremotos, vulcões, secas, e assim sucessivamente. O interessante é que a gente sabe que isso é paganismo, mas tem muitos cristãos que lidam assim hoje com Deus, né? Muitas pessoas que acham que se elas cultuarem, se elas fizerem cultos, elas vão atrair para si o favor divino. Deus vai ficar de boa com elas e vai abençoar porque ela foi lá cultuar, né? Ao passo que ela pensa o seguinte: se eu pequei, Deus vai ficar revoltado comigo e vai me castigar, vai me punir. Ou seja, é uma espiritualidade pagã, né? Que as pessoas praticam isso até hoje. A gente olha lá para o passado, acha que era um bando de ignorantes, e o que dizer das pessoas que hoje não estão em contexto politeísta e continuam tendo esse tipo de compreensão na relação com o Deus revelado por Jesus de Nazaré, né? Enfim, veja as minhas devocionais sobre a passagem do filho pródigo para você entender melhor sobre quem é o pai de Jesus, né? Mas voltando para cá, por exemplo, quando acontecia alguma catástrofe, esse pessoal do Estado olhava para os cristãos e dizia: a culpa é deles, né? Os deuses estão aborrecidos porque esse grupo aí não cultua, não celebra, não dá oferendas, etc. E os deuses estão castigando todo mundo por causa desses caras, né? Outra coisa interessantíssima é que os cristãos eram acusados de serem antropófagos, ou, como se preferir, canibais, porque os cristãos diziam, né, que todo domingo eles se reuniam para
celebrar a morte de Jesus e para comer a sua carne e beber o seu sangue. E quem estava de fora entendia que essa prática era uma prática literal, que de fato todo domingo os cristãos iam sacrificar um dentre eles, matar um dentre eles, e todos comeriam sua carne e beberiam o seu sangue, que não tem o menor cabimento, não há nem registro disso, que alguma comunidade cristã tenha feito isso lá no passado, né? E isso era simbólico, eles comiam pão, bebiam suco, bebiam vinho, né? Para celebrar aquilo que Jesus havia estabelecido. Mas o Estado achavam que eles faziam isso literalmente, que toda vez que eles se reuniam, alguém morria. Se isso fosse verdade, em um ano exterminava comunidades inteiras, porque as comunidades de cristãos naquela época tinham 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. Não eram igrejas enormes, como muitos podem pensar, eram igrejas bem pequenas, com pouca gente. Então, não haveria nem possibilidade numérica para isso acontecer. Os cristãos também eram acusados de cometerem relações incestuosas. Eles se chamavam de irmãos, irmãs, e aí o pessoal achava que de fato eles eram irmãos de sangue e eles viam irmão casando com irmã. O que é isso? Que maluquice é essa? E é claro que não eram irmãos de sangue, evidentemente, né? Mas todas essas coisas foram pegando contra eles, como também a acusação deles serem maus cidadãos, porque a mensagem cristã ela era muito mais abrangente nas classes mais populares, isso despertava, sempre despertou, na verdade, uma atenção por parte da elite política. Esses caras estão fazendo um movimento com as camadas mais populares, é sinal que eles estão tramando algum golpe de Estado. E o Império Romano vivia e convivia com golpes e mais golpes. E outra coisa interessante, esses cristãos se reúnem em cemitérios, em catacumbas, mas não porque eles queriam, mas porque a coisa já estava ficando apertada para eles, não dava para ser uma reunião tão pública assim, ainda não tem igrejas, templos, né, como vai ter posteriormente, como antes eles usavam as sinagogas, e isso soava muito estranho. Então havia ali um receio de que eles eram maus cidadãos, eles também não se curvavam à imagem do imperador, e o problema ali não era a questão política, né? Eles não tinham, até textos do Novo Testamento, há uma orientação de se honrar o rei, né? De se submeter a algumas autoridades, embora isso seja uma má tradução, como eu explico em outro vídeo aqui no canal, mas havia lá falas de honrar o rei, etc. Então o problema de cara não era com a autoridade do imperador, do rei, seja lá o nome que se tenha. Era com relação a leis que eram injustas, que iam contrárias àquilo que Jesus havia ensinado, principalmente as leis que produziam exploração e desigualdade social, como também, é claro, a problemática nesse caso das imagens não era nem do ícone em si, porque a igreja praticou a iconografia durante séculos e séculos. E muitas tradições continuam praticando ainda hoje, mas porque essa imagem já era considerada uma representatividade de um imperador que é divino. E também é interessante você saber que os cristãos chamam Jesus de Senhor, ou seja, de Kyrios. E no Império Romano só havia um Kyrios, só havia um Senhor, que era o imperador. Então, quando eles ouvem um grupo de pessoas chamando uma outra liderança, uma outra personalidade de Kyrios, de Senhor, é um problema para o Estado, né? Porque eles estão vendo numa outra liderança um senhor que não é o César, que não é o imperador, e isso vai gerar bastante problema para esse cristianismo. Com a conversão também dos cristãos, eles vão deixando de adquirir imagens, né? Isso gera um problema financeiro para uma religião que era politeísta, que fazia fortunas com vendas de imagens de tantos e tantos deuses que tinham, e quanto mais cristãos aparecem,
menos compradores dessas imagens se tem, o que gera uma problemática também financeira, né? Até o caso lá de Éfeso é um exemplo desse processo. Agora, uma perseguição que nós temos que citar é a de Nero, o Nero que foi imperador do ano 54 ao ano 68. O Nero subiu ao trono com muitas conspirações e armações políticas, envolvendo até a sua própria mãe. Mais à frente, claro que eu vou resumir essa história, porque o Império de Nero daria pano de fundo para vários vídeos até, né? Uma história longa. Mas o grande episódio relacionado a esse nosso assunto foi o incêndio de Roma, que teria acontecido ali por volta do ano 64. Né? Roma pegou fogo, 10 dos 14 bairros de Roma foram afetados por aquele incêndio. Num primeiro momento, se pensou que foi um incêndio que teria causado aquilo tudo, né, de grandes proporções, um incêndio acidental, mas logo depois começa a ter uma série de especulações voltadas para o imperador. Por exemplo, o imperador queria ser um artista e os artistas desprezavam ele, porque ele não tinha talento para ser um artista, e muito provavelmente Nero teria colocado fogo em Roma para reconstruí-la à sua imagem, como sendo um grande monumento à sua honra, né? E ele teria se vestido de artista, subido na torre do Palácio Real, e enquanto Roma pegava fogo, ele usa aquela cena grotesca como inspiração artística e fica tocando harpa e proclamando versos sobre a destruição de Troia. E a situação de Nero não estava muito boa já politicamente. Havia muitas insatisfações, depois isso vai ficar ainda pior, até que a coisa começa a se voltar para ele e Nero tem uma sacada de colocar a culpa nos cristãos, porque os bairros não afetados pelo incêndio eram redutos de judeus e de cristãos. E como esses cristãos já não tinham lá uma boa fama, por todos esses fatores que eu disse, muita gente acreditou que de fato foram os cristãos os responsáveis pelo incêndio em Roma. E aí no ano 70 tem a invasão lá de Jerusalém, por outros motivos, mas que também rompe com aquele cenário, e a perseguição de Nero vai abrangendo muitos outros lugares, né? Inclusive, provavelmente, Paulo, Pedro teriam sido vítimas nessa perseguição. Depois, na década de 80, 90, tem a perseguição de Domiciano, que foi imperador do ano 81 até o ano 96. Muito provavelmente, as suas perseguições nem foram tanto perseguições de pena capital, mas perseguições de confisco, de propriedades, de casas, de livros sagrados e algumas mortes também. Mais à frente, já no segundo século, a perseguição de Trajano, que provavelmente foi a perseguição que vitimou personagens importantes do cristianismo, como Simeão de Jerusalém, que foi o sucessor de Tiago na igreja de Jerusalém, e também teria perseguido e matado Inácio de Antioquia, o grande Inácio de Antioquia. Antioquia, que era uma cidade grande, uma cidade numericamente com muitos cristãos já naquela época, e o Inácio foi sentenciado à morte na época de Trajano. Já o imperador Adriano teria executado Telésforo, bispo de Roma, na lista oficial, o 8º Papa, né, da história do pontificado. Marco Aurélio foi o perseguidor de Justino Mártir. Justino Mártir que chegou a mandar apologias tanto para o Marco Aurélio quanto para o Império Romano, para o Senado romano, argumentando que não fazia sentido as perseguições contra os cristãos, mas não teve muito sucesso naquela defesa, e ele próprio acabou sendo um dos perseguidos por aquele processo todo. E depois o 7º Severo chegou a proibir a conversão ao cristianismo. Passou a ser algo ilegal se converter ao cristianismo. Até que nós chegamos em Décio, já no 3º século,
E aí nós temos um quadro de perseguição mais universal, mais aplicado a vários territórios do Império Romano, aplicados, é claro, não só na pena de morte, como também a confiscos e outras perseguições desse cunho. A gente não pode imaginar apenas perseguições de morte, mas tinham perseguições de confiscar casa, confiscar propriedades, colocar para fora de empregos públicos, se fosse o caso, né? Queimar e destruir livros sagrados. Então, tinham várias maneiras de se aplicar essas perseguições. E, por fim, nós temos lá o auge dessas perseguições no Império do Diocleciano. E vale lembrar duas coisas também importantes. Os números provavelmente são inflacionados. Provavelmente não morreu multidões e multidões de cristãos naquela época. Independente disso, mesmo que o número tenha sido menor, mesmo que tenha sido uma única pessoa, claro que não foi, foram várias outras, mas já era absurdo demais a perseguição por conta disso. E essas perseguições só têm fim no Edito de Milão, 313, como eu falei, com Constantino, né? E mais à frente, no ano 380, o cristianismo vai se tornar a religião oficial com Teodósio, e além dele deixar de ser perseguido, ele vai passar a estar do lado do Estado que persegue os pagãos naquela conjuntura em diante, né? Então, é interessante a gente pensar sobre esse período das perseguições do Estado, das perseguições do Império, perseguições essas que duram principalmente 2 séculos, século II e III, e que só acabam no início do século IV, com a ascensão de Constantino como imperador romano. Se você gostou dessa quinta aula, deixe seu like, compartilhe esse nosso conteúdo. Se tiver dúvida, é só escrever no comentário que a gente responde a você também. E semana que vem, claro, a gente continua nosso passeio pela história do cristianismo na antiguidade. Tchau, tchau e até lá.